Certamente, você já viu imagens como esta em algum lugar, não é? Este é o fenômeno chamado aurora polar. Nós temos a aurora boreal e a aurora austral. Por acaso, já ouviu falar deste fenômeno antes? Sabe dizer como ele é originado? Pois bem, vamos então descobrir na nossa aula de hoje como este fenômeno ocorre. A nossa aula de hoje é sobre campo magnético e força magnética. Mas antes, precisamos definir a nossa área de estudo, o magnetismo. O que é o magnetismo, então? É uma força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetos. Objetos esses que precisam possuir as chamadas propriedades magnéticas. Adentrando então de fato a nossa aula de hoje, precisamos saber o que é campo magnético. Para isso, vamos definir o que é campo. Campo é a área a partir da qual algo é desenvolvido. Temos como exemplo o campo de futebol, na qual ali um jogo é desenvolvido. Nós também temos o campo de influência, que influencia ali tudo que está ao seu redor. Na física, mais precisamente, seria uma região influenciada por uma força. Então, campo, na física, seria uma região influenciada por uma força. Força essa que nós veremos mais adiante, tudo bem? Então, agora, nós temos como definir o que é campo magnético. Campo magnético, portanto, é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. E é a região em que ocorrem interações magnéticas. Como carga magnética, temos como exemplo o ímã, que tem a capacidade de atrair pedaços de ferro e de interagir entre si. O ímã possui bem definidos os seus polos norte e sul, e esses polos possuem uma interação, sendo que o que ocorre? Polos magnéticos iguais de dois ímãs, norte, norte, sul e sul, se afastam devido a uma força de repulsão. Já polos se atraem por causa de uma força de atração. Polos opostos como sul e norte, norte e sul, se atraem devido à força de atração que existe. E esse ímã, ele cria em torno dele uma região de influência denominada de campo magnético. E o que é esse campo magnético, então? Aqui, como a gente pode ver pela imagem, composta de limalha de ferro e ímã, quando a gente espalha essa limalha de ferro ao redor de um ímã, os grãos dessa limalha estão sujeitos à ação do campo magnético ali existente. Por isso que fica esse formato aqui de uma forma organizada aqui com as quais as limalhas estão aqui nesta imagem. Por que isso ocorre? O campo magnético, portanto, é representado geometricamente pelas linhas de campo magnético. Essas são as chamadas linhas de indução magnética ou simplesmente linhas de campo magnético que dirigem-se externamente do polo norte para o polo sul e internamente devido a uma propriedade chamada de domínio magnético do polo sul para o polo norte. Então aqui a gente pode verificar que externamente as linhas de campo magnético saem do polo norte e adentram o polo sul e devido ao domínio magnético internamente saem do polo sul e adentram o polo norte. Tudo bem? Mas veja, a densidade das linhas de campo indica a força desse campo. Como podemos ver aqui por essa imagem, a maior densidade, o maior acúmulo de limalha de ferro, de linhas de campo, dá-se nas extremidades do polo. Aqui, como a gente pode verificar pela imagem, ó, a maior quantidade de limalhas de ferro se encontra aqui na extremidade do polo norte ou na extremidade aqui do polo sul. Essa maior quantidade de linhas de campo indica a densidade desse campo. Tudo bem? Então, vamos lá. E a gente pode representar o campo magnético em cada ponto de uma região do espaço pelo vetor campo magnético, que é definido pela letrinha B com uma setinha em cima. E de acordo com o sistema internacional, a unidade de medida para campo magnético é o Tesla, que vem de Nikola Tesla. E por ser um vetor, veja com atenção, hein? Possui módulo, direção e sentido.
Aqui nós temos a representação de um vetor B, campo magnético. O vetor possui módulo. O que é módulo? O tamanho desse vetor. Possui sentido. O sentido pode ser o quê? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Nesse caso nosso aqui especificamente, é para a direita, sentido da direita, para a direita. Nós temos também a direção. A direção indica se está na diagonal, na horizontal ou na vertical. E nesse nosso caso aqui em particular, está na diagonal, tudo bem? Então, para ser um vetor, precisa possuir módulo, direção e sentido. Agora, nós vamos verificar, então, a relação existente entre campo magnético e corrente elétrica, por meio da experiência de Ørsted. As experiências realizadas por Ørsted mostraram que um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Inicialmente, eletricidade e magnetismo eram vistos de forma separada, mas por meio das experiências de Christian Ørsted, pode-se verificar que possuem determinada relação. Por quê? Porque esse físico dinamarquês observou que, quando a agulha de uma bússola é colocada próxima de uma corrente elétrica, essa agulha é desviada de sua posição. Aquela que indicava de forma uniforme os polos sul e norte passa a oscilar sob a ação de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica presente num fio condutor. Então aqui a gente pode verificar, ó, que aqui a gente tem a representação de uma bússola que está muito próxima a uma região onde tem um fio com uma corrente elétrica passando. Essa região de corrente elétrica, ela gera ao entorno dela um campo magnético que faz com que a agulha dessa bússola varie. Assim, após diversos estudos, verificou-se que a corrente elétrica produz um campo magnético proporcional à intensidade de corrente, isto é, quanto mais intensa for a corrente elétrica que percorre o fio, maior será o campo magnético produzido à sua volta. Aqui nós temos a representação de uma bússola, que mostra o norte e o sul. E ao aproximar essa bússola de uma região onde tinha uma corrente elétrica passando, essa corrente elétrica acabou gerando ao seu redor um campo magnético, e esse campo magnético acabou influenciando nessa bússola que temos aqui. Tudo bem? Essa foi, então, a experiência de Ørsted. Então, a gente pode verificar a partir disso que o campo magnético pode ser gerado por 3 formas diferentes. Ele pode ser gerado por um fio condutor retilíneo, por uma espira circular ou por uma bobina chata ou solenoide. Para a análise desses campos gerados, nós utilizamos a chamada regra da mão direita, em que, vamos lá, pegue sua mãozinha aí direita. O seu polegar, o seu dedão, indica o sentido da corrente elétrica percorrido no fio. E os demais dedos da nossa mão, da minha mão e da sua mão, indicam o nosso sentido do campo magnético. Por exemplo, vejamos essa imagem aqui, ó. Tome a tela na qual você está vendo esse vídeo como o nosso plano. Então, eu vou chamar a tela do seu computador como o nosso plano, tudo bem? O plano ao qual ali a gente está analisando. A corrente está indicada na direção vertical, sentido para cima. Logo, vamos lá, pegue sua mão direita. O seu dedão vai ter que apontar na mesma direção e sentido, vertical para cima. Seus demais dedos, quando rotacionados, indicam o sentido do campo magnético, que pode estar entrando ou saindo do seu plano tela do computador. Nesse caso, essa imagem aqui, ela nos mostra o quê? Como se a mão estivesse saindo do plano da tela do computador. Portanto, representamos o campo magnético saindo da tela do seu computador. Vamos lá, pegue sua mãozinha direita, coloque a corrente no sentido vertical para cima e rotacione a sua mão. Se você for ver primeiramente, aparentemente, o seu campo magnético está saindo da tela do seu computador. Portanto, a gente representa o campo magnético saindo por uma bolinha maior e outra bolinha dentro. A gente chama isso de campo saindo. Já, se continuarmos rotacionando a nossa mão, a gente vai ver
aqui pela imagem, se a gente continuar rotacionando essa mão aqui, a gente vai ver que ela vai adentrar novamente, ela vai entrar novamente no plano tela do computador. Então, representamos esse campo entrando por uma bolinha com um xizinho dentro, tudo bem? É como se fosse uma seta, uma flecha, como se quando ela estivesse entrando fosse representada pela bolinha com o xizinho dentro, e quando ela estivesse saindo, a gente só conseguisse ver a sua bordinha aqui, que é uma bolinha com um pontinho. Tudo bem até então? Tudo certinho até aqui? Então agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa força que nós referimos anteriormente na física, mais precisamente, o campo magnético seria uma região influenciada por uma força. Mas o que é força? Força, de acordo com a definição, é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Já a força magnética, ela atua sobre uma ou várias partículas carregadas quando estas penetram uma região de campo magnético. Agora sim vamos entender a relação de tudo isso com as chamadas auroras polares, a aurora boreal e a aurora austral. Mas para isso, eu preciso fazer uma revelação para você. A Terra, ela é um grande ímã. Você sabia disso? Porque a Terra funciona então como um gigantesco ímã, cujas linhas de campo magnético vão do polo norte magnético para o polo sul magnético. Tudo bem? Mas veja então um pequeno detalhe. A Terra, ela é dividida, vamos lá lembrando comigo da aula de geografia. Ela é dividida em hemisfério norte, que a gente tem o polo norte geográfico ali, e nós temos o hemisfério sul, que nós temos o polo sul geográfico. Mas vamos lá, pense aqui comigo. Para que não haja repulsão de cargas magnéticas, você concorda comigo que o polo norte geográfico da Terra representa o polo sul magnético? Da mesma forma que o quê? Do mesmo modo que o polo sul geográfico representa o polo norte magnético. Por que isso ocorre? Pois os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra são coisas diferentes. Os polos geográficos, aqui, polo norte geográfico, polo sul geográfico, referem-se ao eixo de rotação do planeta. E as direções norte e sul são uma convenção dos geógrafos. Já os polos magnéticos, norte magnético e sul magnético, é uma realidade física. Nesse campo magnético, as linhas de força seguem no sentido inverso ao proposto pela geografia. O polo norte magnético do planeta é, na verdade, o polo sul geográfico e vice-versa. Aqui, como a gente pode ver pela imagem, o polo norte magnético do planeta é, na realidade, o que a gente chama de polo sul geográfico. Do mesmo modo, o polo norte geográfico é o que a gente chama de polo sul magnético. Tudo bem? Agora sim, as auroras polares. As auroras polares formam-se da interação entre íon, que é cargas, partícula, lançadas pelo Sol e que adentram o campo e interagem com o campo magnético da Terra. Então, a aurora boreal austral surge em razão da força magnética que atua sobre as partículas provenientes do Sol. Então, a gente vê aquelas imagens lindas no céu noturno quando estamos nos polos. Por que nos polos especificamente? Porque é lá que a gente tem a maior densidade de linhas de campo magnético. Por quê? Com essa maior intensidade de linhas de campo magnético, maior ali também será a intensidade do campo, maior será a intensidade da força magnética ali agindo. Por isso que é possível ver essas lindas imagens coloridas no céu noturno quando a gente está nessas regiões. Tudo bem? Então, hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada e até um próximo módulo!